Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 27 de janeiro. Enfim, chegou o momento da equipe principal voltar a campo. Primeiro no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, depois a Supercopa do Brasil diante do Flamengo. 2 jogos importantes que deve ter o comando do Leiria. Primeiro porque o Botafogo ainda não chegou numa conclusão definitiva. Vai ser esse profissional aqui. Segundo o TF, o Textor conversou mais nesse fim de semana com o Rafa Benítez. Só que mesmo que ele feche o contrato com a gente, ainda vai ter que ter o visto de trabalho. Então ele poderia chegar essa semana e não adiantaria de nada. Ele não poderia comandar a equipe por conta dessa questão, dessa documentação. É a parte burocrática da coisa, né? Então o Leiria, que não passou nessa peneira alvinegra, vai ficar à frente da equipe. Já disse lá que começou a introduzir alguns aspectos táticos na preparação da equipe, enfim. A gente não fica confiante, a verdade é essa. A gente acredita no talento dos jogadores, mas por parte de comando técnico, creio eu que nenhum botafoguense está olhando para o Leiria e esperando grande coisa. E quando a gente fala, inclusive, sobre essa peneira alvinegra, primeiro eu destaquei aqui essa situação do comando técnico, O Leiria, na minha opinião, desperdiçou uma boa oportunidade de mostrar ali credenciais, maneiras para o torcedor, sabe? Para que o botafoguense pudesse falar, pô, esse cara é bom profissional. Tipo o que a gente teve de sensação com o Fábio Matias. O Fábio Matias chegou, organizou o time e tal, e conseguiu bons resultados, Conseguiu nos colocar na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente não tem essa sensação em relação ao Leiria. A gente olha para o Leiria e fala, pô, meu irmão, será que ele vai continuar no Botafogo depois desses 5 jogos? Não sei. Mas assim, nesse vestibular alvinegro, o treinador, no meu ponto de vista, ele foi reprovado. Em 5 partidas, você não conseguiu extrair um mínimo de um futebol organizado por parte do Botafogo. Nosso sistema defensivo normalmente batendo cabeça. Na parte ofensiva, dificuldade para construir situações muito claras e bem trabalhadas. Então, assim, eu acredito que ele desperdiçou uma super oportunidade. Vai continuar à frente da equipe por uma necessidade. Não porque o Botafogo entende que, caraca, que trabalho espetacular que o Leiria fez nesses 5 jogos, comandando o Sub-23. Não creio que seja esse o caso. Agora, aproveitando que eu estou falando aqui dessa peneira alvinegra, saindo do comando técnico e indo para os atletas, lamento profundamente que esses garotos não tenham, de fato, entendido que era uma grande chance. Mesmo que a torcida do Botafogo não tivesse, assim, aquela coisa de, pô, Campeonato Carioca, A nossa visão é uma. A visão dos atletas tem que ser outra. É saber que ali era uma baita vitrine. Você está representando a camisa do Botafogo, irmão. Você está tendo a chance que muito moleque gostaria de ter. Que é você poder vestir a camisa de um grande do Rio de Janeiro. Durante 5 partidas, a responsabilidade de conseguir resultados era com eles. E você olha para essa molecada, você olha para esses garotos, e você não consegue efetivamente, de forma assim muito destacada, falar, pô, esse, aquele outro lá, ó, rapaz, jogou muito nesse período. Não tem. Não teve. Você pode pontualmente tentar comentar desse e daquele. Mas assim, de grande destaque, não teve. O máximo foi isso que eu falei, você pontuar algo sobre um e outro. Mas é pouco. É pouco. Essa garotada, ela tinha que ter conseguido mostrar muito mais. Aí vocês vão falar, pô, mas tem garoto ali que não tem muito mais para mostrar. De fato. Só que aí você tem uma junção, Você tem a questão do comando do Leiria, que não conseguiu organizar. E quando o futebol não é organizado, quando taticamente um time não tem uma estrutura muito bem definida, isso dificulta a vida dos atletas. Primeiro porque o jogador brasileiro já não tem aquela facilidade tática, Normalmente o jogador brasileiro ele evolui muito taticamente quando sai do Brasil. O que vamos combinar já não era mais para ser assim. O jogador na base ele já deveria ter um entendimento tático bem apurado. A nossa formação nesse sentido, eu entendo que é muito falha.
A gente sempre fica naquela de que, porque o jogador brasileiro, taticamente... Já era tempo disso não mais acontecer. E aí você olhava para o time do Botafogo, você via que era um time desestruturado. Você via que muitas vezes os jogadores estavam correndo errado. Isso faz parte de uma orientação do técnico. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade de quem quer ser profissional. Todos que estão ali querem chegar no nível profissional. Querem tentar, pelo menos. Então, se o Leiria tem responsabilidade, os garotos também. O Yarlen não pode perder o gol que ele perdeu ontem. É inacreditável que aquela jogada, que já não tinha nem goleiro, ele acabe finalizando daquela forma. Sabe? Chutando de forma totalmente equivocada. Isso é só para dar um exemplo. Mas foram vários ao longo dessas 5 partidas. Um Botafogo que, com um jogador a mais contra o Maricá, desde a primeira etapa, conseguiu tomar o 2-0 para depois descontar. Um Botafogo que, contra o Sampaio Corrêa, com um jogador de linha no gol, não conseguiu pelo menos um empate naquela situação. Já era fim da partida e tudo mais, mas ainda assim, pô. Os caras estão com um jogador de linha no gol. Um Botafogo que, contra o Volta Redonda, também vacila. Os caras com jogador a menos e nada. Muito pouco para quem deveria ter aproveitado e enxergado essa chance como a grande chance de 2025. Porque foi a grande chance para essa garotada, para essa molecada. Quem desses aí vão conseguir, por exemplo, ser aproveitado aí, pensado para o profissional? Talvez nesse primeiro momento por uma questão de quantidade de jogadores disponíveis. Talvez. Você vai pegar ali o Cauê, vai pegar o Matheus Nascimento, vai pegar o Yarlen, vai pegar, de repente, um Lobato, porque a gente está sem disposição, né? Não tem disponibilidade de jogadores para os lados do campo. Você vai pegar o Cauã Lindes, enfim. Você vai pegar alguns ali. Mas por necessidade. Não porque você fala, jogaram muita bola, hein? Jogaram muita bola, conseguiram se destacar pra caramba, sabe? Não é o caso, né? E eu fico triste, sinceramente, porque deveria ter sido diferente nesse sentido. A gente deveria estar aqui falando, beleza, Botafogo até que fez uma campanha vacilante ali, né? 2 vitórias, 3 derrotas, mas a gente olha pra essa molecada, essa rapaziada aí, e, tem uns 5, 6 ali que realmente a gente consegue aproveitar, bacana. A gente consegue chegar e manter no profissional, né? Pensando aí em opções para essa temporada. Vai ser uma temporada insana, jogo atrás de jogo, um calendário mega apertado. Então eu lamento por eles e lamento pelo Botafogo, porque a gente não tem essa alternativa. O Botafogo tem que seguir muito firme no mercado, anunciou o Arthur, já confirmou a contratação do Wendel para o meio do ano. Você tem a situação do Jair, né? Que o Tiquinho já até foi anunciado, apresentado daqui a pouco por lá. E anunciado já foi, né? Apresentado, não sei se já deu a coletiva. Mas tem o Jair, tem o David Ricardo, que já está passando por aquela bateria final de exames. A gente está na expectativa também do Léo Link. Então, tem alguns jogadores para começarem a agregar, né? Aí ao elenco profissional do Glorioso. Mas a gente precisa de mais atletas. A gente vai precisar de mais. Vai precisar de uma alternativa ao Igor Jesus, que recusou a oferta aí do Nottingham Forest, quer continuar com a gente pelo menos até o meio do ano, depois de disputar a Copa do Mundo de Clubes. Você vai precisar de mais um ponta, porque só o Arthur ali na direita não vai ser possível. Eu não conto, sinceramente, com o Jefinho. Eu, nesse momento, não conto. Então, quando eu olho ali para a esquerda, eu olho o Matheus Martins. E para mim é isso. O Jefinho vai ter que provar que ele realmente tem que ser considerado. Porque virou uma caixa preta, conforme eu já disse aqui, a situação dele. Então, assim, cara, a gente realmente precisa se movimentar. Especialmente pro setor ofensivo, né? O nosso setor ofensivo tá sem opções, cara. Tá sem opções. Contra o Fluminense, na quarta, a gente vai muito na base daquilo que os jogadores conseguirem relembrar de 2024, sabe? E pra final de semana contra o Flamengo também. Porque se a gente for depender de ideias do Leiria pro time jogar bola, a gente tá ferrado, né? Enfim, vamos aguardar aí. Essa semana a gente pode ter um desfecho positivo em relação a treinador. Eu espero que sim, porque estamos precisando ter essa situação já resolvida.
conforme eu vinha falando aqui no canal, o treinador vai ficar para depois do jogo contra o Flamengo, efetivamente podendo iniciar o seu trabalho, né? Eu vinha falando sobre isso aqui há algum tempo, que eu estava acreditando que isso ia acontecer, e de fato é o que está acontecendo na prática. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Quem que a gente pode aproveitar desse Sub-23? Alguém ou alguns, na sua visão, mesmo que não de forma muito destacada, mas que poderiam ali ter novas oportunidades ainda no campeonato estadual? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta para a gente poder seguir falando de Botafogo e repercutindo o noticiário alvinegro e, claro, já projetando o clássico contra o Fluminense. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!